deputado do PSOL do Rio de Janeiro. Essa semana o Conselho de Ética da Câmara aprovou a abertura de um processo de cassação do mandato do deputado Glauber Braga. Ele é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter expulso um militante, um arruaceiro, melhor dizendo, do MBL do Congresso. Isso aconteceu no dia 16 de abril. Glauber já está aqui com a gente, na ponta da linha, para poder... ele. Boa. Deputado, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Um prazer te receber, deputado. Primeiro, a minha solidariedade. Eu quero perguntar, levando em consideração tudo o que está acontecendo nesse processo, o senhor acredita, primeiro, que vai conseguir reverter essa situação? E eu quero perguntar para o senhor também como é que o senhor tem se sentido em relação ao apoio dos seus colegas parlamentares progressistas. A gente teve um cenário no Conselho de Ética de um placar de 10-2. Então, quero saber como é que o senhor está acompanhando tudo isso e como tem sido o apoio, se tem sido aquém do esperado, enfim, quero te ouvir. Eu acho que nós vamos conseguir reverter num cenário que é muito difícil. Eu cheguei a afirmar que tinha 99% de chance de uma cassação. E na minha avaliação, esse cenário está se revertendo, principalmente a partir da mobilização, ou seja, o grau de mobilização, de tensionamento que as pessoas têm feito em relação ao Conselho de Ética está bem grande. Eles queriam que esse processo fosse tocado nas sombras, onde as pessoas não acompanhassem, não soubessem o que estava acontecendo, e aí eles teriam mais facilidade para aprovar aquilo que foi um julgamento pré-fixado, né? Um roteiro já realizado até o final. E por que eu digo isso? Ou seja, não é uma conjectura, é porque eu vi as movimentações que estavam acontecendo, eu recebo uma informação de interferência direta do Lira para alteração do parecer do relator. Eu espero para ver se isso de fato ia se operar, e quando então o relator apresenta seu parecer, aquilo que tinham dito aconteceu, ou seja, ele alterou o seu entendimento, porque eu não tinha pedido nada. Ele que me para no corredor e diz: fiquei sensibilizado com a sua defesa, nós não podemos deixar isso acontecer contigo, toda a minha solidariedade, conte comigo. E aí, quando veio o parecer, parecia uma peça de acusação e pedindo a continuidade do processo. Em dezenas, é importante que as pessoas possam acompanhar isso, em dezenas de processos que tramitaram no Conselho de Ética, nessa legislatura, esse é o segundo que aprovam a admissibilidade, todos os outros foram rejeitados, que foi o do Chiquinho Brazão, que eles não conseguiram segurar, por conta do peso da opinião pública, da pressão pela responsabilização dos assassinos de Marielle, e esse é o segundo agora, ou seja, que eles aprovam a admissibilidade. Sobre a solidariedade, eu só tenho a agradecer a todo mundo que está se manifestando nas redes, que está se mobilizando, que está tensionando, que está mandando as suas mensagens. Eu agradeço a todo mundo que o fez. Eu não tenho um hábito na militância política de ficar cobrando a solidariedade desse ou daquele parlamentar, daquela figura que está na institucionalidade, ou desse ou daquele veículo. Ou seja, quando eu tomo uma atitude como a que tomei, eu tenho consciência das consequências que podem advir daí e agradeço quem se solidariza, mas não faço uma cobrança pública de quem não o fez. Só chamo atenção, ou seja, aquilo que hoje se volta contra o nosso mandato, ele pode se voltar, evidentemente, contra outros mandatos. Porque não sou só eu que não aceito os desmandos de Arthur Lira. Tem outros parlamentares que se insurgem. Cada um faz de uma forma diferente. Se eles se sentem à vontade agora de caçar um mandato de esquerda, por que eles não vão se sentir à vontade para fazer a mesma coisa daqui a 2 meses, daqui a 3 meses? Eles tentaram, entre aspas, equilibrar um jogo. Eles botam, então, o Chiquinho Brazão
para ser cassado, porque eles não conseguiram segurar, eles tentaram livrar o Chiquinho Brazão. A articulação que foi feita no plenário da Câmara entre Elmar Nascimento, que até então era o candidato do Lira, e a Dani Cunha, filha do Eduardo Cunha, era para tentar salvar o Chiquinho Brazão. Como eles não conseguiram, porque a pressão foi grande, eles resolveram entregar a cabeça de um parlamentar de esquerda. Combinado com isso, tudo aquilo que eram os enfrentamentos já com o Lira e as últimas denúncias sobre a captura do orçamento, nas últimas semanas. Então eles tentam equilibrar, entre aspas, esse jogo. Agora, hoje é comigo, amanhã é com um outro parlamentar de esquerda. Isso acho que merece uma atenção de todo mundo que está acompanhando a disputa política no Brasil. E só para finalizar, eu acho que não é uma solidariedade, isso que eu acho que é o mais importante, né? Exclusivamente uma solidariedade a mim pessoalmente. É colocar freio, enquadrar o que é a representação de Arthur Lira. Eu já vi um bocado de presidente da Câmara, muitos deles autoritários. Agora, com o poder que Lira tem de manejar bilhões de reais do orçamento, como ele faz, para comprar uma base de apoio, isso nunca existiu. Então, se você não coloca limite nesse sujeito, não responsabiliza ele, onde é que nós vamos parar? Cris, a sua pergunta, por favor. Deputado, boa noite e também minha solidariedade aqui, total, ampla, geral e restrita. Eu vou fazer uma pergunta exatamente aproveitando a deixa que ficou aí no final da sua resposta, que é essa questão desse poder incomensurável do Lira, que a gente sabe que é justamente nessa manipulação do dinheiro das emendas ao orçamento. E aí a minha pergunta o compromisso, né, ou o envolvimento, enfim, seja lá qual for a palavra, de vários parlamentares, inclusive do campo progressista, com esse esquema de emendas, e também o cenário pré-sucessão de Arthur Lira, que já está também em pleno desenvolvimento ali na Câmara, em que medida esses dois fatores podem comprometer apoios importantes à sua luta, à defesa do seu mandato neste momento? Os dois fatores comprometem, Cris. Primeiro porque o sujeito tem um poder sobre o orçamento público que os seus antecessores não tiveram. Então, evidentemente, quem não se insurge com emenda RP2, emenda RP9, orçamento secreto, emendas de comissão que são manejadas diretamente por Lira, acabam ficando no bolso do paletó do Lira. Ou seja, ele tem essas pessoas como aliados de plantão para as suas iniciativas. E a mesma coisa em relação à segunda pergunta, que é em relação à eleição para a presidência da Câmara. O Lira pode tentar, através do meu caso, demonstrar que tem autoridade e trazer para o seu apoio deputados de extrema-direita, mostrando, olha, quem manda aqui, quem manda nesse jogo sou eu. E eu tenho força para caçar um deputado como estou fazendo nesse momento. Essa demonstração de força que ele tenta impor como se a autoridade fosse, eu não tenho dúvida que agrada a alguns setores que vão acompanhar Lira com o seu candidato a presidente. Eu vou dar um exemplo sobre o primeiro questionamento que você fez, e que isso está no centro da disputa do que está acontecendo comigo no Conselho de Ética agora. Eu fui à Comissão de Relações Exteriores, da qual eu faço parte, e fiz uma pergunta ao presidente da Comissão de Relações Exteriores. Presidente, me diga uma coisa. Tem denúncias públicas de coação a presidente de comissão para desvio de recursos dos objetivos originais daquilo que estava nas emendas de comissão. Isso aconteceu na Comissão de Relações Exteriores? O presidente, então, diz, não, isso daqui não aconteceu. O deputado Zé Rocha vai para o microfone e diz, eu gostaria que o deputado Glauber fizesse essa mesma pergunta na minha comissão. O deputado Zé Rocha foi coagido para desviar do objetivo original 320 milhões de reais da sua comissão. Isso é uma matéria pública. Então, se num único ato Arthur Lira desvia 320 milhões do seu objetivo original, imagine o que ele não faz durante um dia, imagine o que ele não faz durante uma semana. Nós estamos falando de, repito, bilhões de reais do orçamento público que estão capturados
para as vontades políticas do senhor Arthur Lira, para ser suave. Isso não é razoável. Isso é sequestro, é roubo de dinheiro público que deveria estar sendo utilizado para o governo fazer investimentos que são necessários, fundamentais. Tem que haver um enfrentamento a isso, porque senão a gente não vai conseguir entregar para as pessoas uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, porque parte significativa desse orçamento está capturado por Arthur Lira e companhia. Então, respondendo a tua pergunta, para não fugir dela, as duas questões eu não tenho dúvida que estão diretamente ligadas à disputa que está acontecendo também nesse momento no Conselho de Ética. Agora, deputado Glauber Braga, assim, minha solidariedade também, pessoal e assim, de toda a nossa equipe. O senhor falou aí de contextos mais políticos, mais gerais, a partir da pergunta da Cristina Serra, mas a gente lembra que o senhor teve alguns momentos muito emblemáticos no parlamento, né? Foi o senhor primeiro a enfrentar, por exemplo, o Sérgio Moro e dizer o que o Sérgio Moro era, na cara dele, no momento em que era difícil fazer isso ainda. Disse o senhor age como um juiz ladrão de futebol, né? Usou essa expressão. O senhor fez o enfrentamento ao Eduardo Cunha. A gente até tem o vídeo aqui, depois não sei se dá tempo da nossa produção passar. O senhor acha que teve algum momento específico em que esse tipo de enfrentamento, algum momento com o próprio Arthur Lira, em que ele guardou e falou, esse aí eu não esqueço. Teve, assim, algum momento, ou essa soma, essa característica, talvez, de um parlamentar que diz as coisas que as pessoas muitas vezes não dizem, né, no parlamento brasileiro. Teve, assim, um momento que o senhor sabe, né, que o Arthur Lira, isso aqui eu não perdoo, o deputado Glauber esteve aqui e me enfrentou, e eu sou o poderoso da Câmara dos Deputados. O senhor poderia trazer isso para a gente? Teve um outro momento, sim, mas não é só uma questão de fígado, né? Ou seja, não é só uma birra ou uma tentativa de vingança do Arthur Lira, porque ele também é muitíssimo pragmático. Então ele tenta fazer acordos para calar vozes que sejam divergentes. Eu vou retratar algo que aconteceu aqui para vocês. Quando o Arthur Lira queria privatizar a Petrobras numa votação por um projeto por maioria simples, e que já tinha dito isso no Colégio de Líderes, eu, de maneira proposital, perguntei no plenário da Câmara se ele não tinha vergonha de fazer isso. Qual era o meu objetivo? Fazer com que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. Porque ele ia, de uma hora para outra, votar um projeto de urgência, entregar o controle acionário da Petrobras sem que a população brasileira sequer acompanhasse o que estava acontecendo ali. Naquele dia, ele já tinha dito que trabalharia para que eu não estivesse mais naquele plenário e que ficaria mais feliz se eu lá não estivesse. A análise que a gente fazia, então, no mandato era, porque foi perto do calendário eleitoral, e se eu fosse reeleito, dificilmente ele conseguia operacionalizar uma cassação, por dois motivos. Primeiro, porque eu sairia respaldado das urnas. É difícil você cassar alguém que acaba de ser respaldado nas urnas. E segundo, porque não teria muito sentido, porque eu poderia tomar posse para um novo mandato a partir do dia 1º de fevereiro. Então, seria um esforço que ele colocaria em prática e que não daria consequência à vontade dele. Ele chega no plenário da Câmara e chega a dizer o seguinte, olha, deputado Glauber, eu gostaria que o senhor me procurasse para que a gente pudesse conversar. Ele fala isso no microfone depois das eleições. E eu não fui conversar com o senhor Arthur Lira, mas a nossa liderança de bancada foi conversar com o Lira. E o Lira, na conversa, diz, não estou entendendo o Glauber, ele está continuando com isso. E Sâmia, como líder de bancada, falou, ele está fazendo a luta política e você acabou de tentar caçar o mandato dele. Isso porque ela estava na reunião do Colégio de Líderes, onde os líderes têm que ir toda semana. Aí ele responde para ela, mas ele já não se reelegeu bem, vamos parar com isso. Ou seja, ele tenta, de alguma forma, um acordo para que eu não mais fizesse enfrentamentos a temas que são fundamentais. Então não é só uma vingança em relação ao passado, é a certeza que eu não vou continuar fazendo esses questionamentos sobre orçamento secreto, sobre as fazendas, sobre as denúncias, ou seja, quando houve a denúncia por um veículo de comunicação sobre aquilo que não tinha entrado na declaração dele à Justiça Eleitoral das fazendas que tinha, eu fui à tribuna, fiz o questionamento. Quando ele tampou a entrada, a passagem, não deixou
que as galerias fossem ocupadas, eu fiz esse questionamento plenário. Isso, inclusive, foi revelado por Sâmia agora, lá no Conselho de Ética, que Sâmia tem um contato com ele. A gente tinha acabado de perder o meu cunhado. Ela estava com uma escolta concedida pela Câmara, e então ela solicita que a escolta continue. Ele vira e diz para ela, com certeza, pode contar. No dia seguinte, eu questiono o motivo dele não ter liberado as galerias do plenário da Câmara para que as pessoas pudessem acompanhar uma sessão. Foi um questionamento, inclusive, firme, mas simples, né? Mas não deixei de fazê-lo. Ele, no dia seguinte, corta a escolta. Então, assim, esse é Arthur Lira, entendeu? No momento em que você estava as investigações acontecendo, onde você não tinha ainda um indicativo mais preciso de um fechamento de inquérito, ele vai e corta. Então, respondendo a tua pergunta para não fugir dela, tem a ver com o passado, mas tem a ver com uma tentativa também de me colocar no bolso do paletó dele. Ele imaginava que fosse alterar essa posição do relator e que a partir daí não. Agora, Glauber vai diminuir a intensidade ou vai fazer um acordo político aqui com a gente. Quando isso não acontece, evidentemente ele dobra a aposta e ele coloca todas as ferramentas que tem à sua disposição para essa cassação ser aprovada, daí o resultado de 10-2 no Conselho. É isso, a gente estava até conversando aqui, eu e a Cris, a gente gravou um programa no ICL a respeito disso, que vai ao ar na segunda-feira, sobre a rapidez do Conselho de Ética. Nesse caso, nunca vi o Conselho agir tão rapidamente, tantos outros processos importantíssimos que estão parados, andando. A forma contundente como o Glauber o enfrentou, só 2 homens enfrentaram o Arthur Lira no Brasil recentemente. O mandato do Glauber e o Flávio Dino, que agora está indo atrás do orçamento secreto, mas, claro, protegido como ministro do Supremo. Institucionalmente. Digamos, até... não é fácil enfrentá-lo, mas é uma posição mais confortável do Dino. E você, com mandato, você correria realmente esse risco. Isso é pelo enfrentamento, deputado. Não tem outra coisa. É o único que vai lá com a lista de fazendas compradas, sabe lá como. Deputado Glauber Braga, mais uma vez, a nossa solidariedade da nossa equipe. Quero agradecer sua gentileza de estar aqui em meio a essa elaboração também de resposta que o senhor vai trazer agora. E a gente espera que o senhor consiga, enfim, trazer a melhor resposta, o melhor resultado possível dentro desse contexto, que é muito violento também, que o senhor está passando, a gente sabe. Então, muito obrigada. Eu quero agradecer a Cris Serra também, que ficou com a gente hoje por mais tempo. Cris, boa noite. Obrigada a vocês dois. Obrigado. Boa noite. Eu que queria agradecer, e se vocês me permitem nesse final, só dar uma informação, porque muita gente tem perguntado, e fazer um convite. As pessoas têm perguntado, e agora? Qual é o próximo passo, Chico? Muita gente fala sobre isso. Sim. Tem 2 possibilidades. Teve um deputado, eu não sei se vocês viram no Conselho de Ética, que me ameaçou de um afastamento cautelar. Ele disse, dependendo de como for a sua linha de defesa, eu vou entrar com um pedido de afastamento cautelar. Ou seja, se você for dócil conosco, eu não peço seu afastamento cautelar. Então, a gente está monitorando diariamente para ver se eles vão pedir o afastamento cautelar. Se isso acontecer, você tem um processo que é em 72 horas a ser avaliado pelo Conselho e voltar para o plenário. Se isso não acontecer, eu tenho 10 dias para apresentação de defesa, combinado com mais 40 dias de finalização desse processo no Conselho de Ética e depois vai ao plenário. E foi chamado um ato de solidariedade aqui no Rio, na ABI, que vai estar acontecendo na próxima quinta-feira, às 18 horas. Então, quem puder estar junto com a gente também na quinta-feira, às 18 horas, vai ter esse ato de solidariedade. E agradecer a todas as mensagens de solidariedade que estão vindo das mais variadas regiões, as mensagens. Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês mais uma vez. Obrigada, deputado. Obrigada, Cris. Um abração. Obrigada, gente. Um abraço.